Olá amigos, tudo bem? 4h20 da tarde, tá no ar o Estação Notícia de hoje, uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região. Acesse 14news.com.br e fique muito bem informado. Nesse período de festas de fim de ano, estamos fazendo uma retrospectiva do Jornal da Sua Tarde, que completa 4 meses no ar, trazendo os fatos e os principais destaques de Botucatu e, claro, toda a nossa região. Temos também convidados especiais, histórias curiosas e, claro, muita informação. Confira, a partir de agora, a entrevista que preparamos para hoje. Bem-vindo! Você está no Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Estação Notícia. Oferecimento Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada. No coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir. Hoje é um dia bastante especial, né? Temos a alegria e a honra de estar recebendo no nosso estúdio, aqui no Boulevard Cidade, o professor Dr. Pascoal Barretti, reitor da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Vai estar conversando conosco a respeito de diversos assuntos em torno da universidade, mas principalmente, claro, né, os desafios e os projetos para a Universidade Estadual Paulista. Antes de mais nada, Dr. Pascoal, obrigado por aceitar esse nosso convite. Sabemos da correria, né, durante toda a semana, viagem, ainda mais com esse tempo chuvoso na estrada de São Paulo aqui. Obrigado por atender o nosso convite. Bem-vindo à Estação Notícia. Tudo bem? Boa tarde, doutor. Eu que agradeço, né, a oportunidade, né? Boa tarde para todos que estão nos assistindo. E agradeço aí a Estação Notícia, né, para poder trazer um pouco a Unesp para perto de vocês. Pro professor Pascoal, né, que é um exímio conhecedor da Unesp, já foi diretor da Faculdade de Medicina da Unesp aqui de Botucatu e certamente tem muitas ideias, muito conhecimento e muito para poder somar agora nesse novo desafio como reitor da Unesp. E eu imagino que os desafios são inúmeros, né, Dr. Pascoal? Como é que foi primeiro a chegada, né, na reitoria da Unesp e como tem sido esse trabalho, principalmente num momento bastante turbulento, né? Nesse momento da pandemia que todos vivemos. A gente pode dizer que nós iniciamos há exatamente 10 meses, né? No dia 17 completamos 10 meses e nós vivemos o pior momento, né, da pandemia, né? Que foi o primeiro semestre deste ano, né? Mas também tivemos o prazer de participar e ter atuado na obtenção do projeto de pesquisa que culminou na vacinação para toda a cidade, para todos os munícipes, né, de Botucatu. Então esse foi um momento bastante importante, talvez o mais importante desse período. Tivemos uma atuação intensa, né, do nosso comitê Covid, de todos os comitês de todas as cidades por onde a Unesp está. E esse segundo semestre, eu acho que os ventos começaram a soprar a favor, né? Houve uma recuperação econômica no estado de São Paulo. A gente pode dizer que a situação financeira e orçamentária da Unesp nesse momento é bastante confortável. Tanto é que conseguimos a antecipação da primeira parcela do 13º em julho e em agosto, né? E a segunda parcela agora no dia 16 de novembro. Então o grande desafio da chegada era como trabalhar em meio à pandemia, como a gente adaptar todas as nossas atividades em meio remoto e como enfrentar, né, essa pandemia, quando que a perspectiva durante o nosso processo de campanha é que em 2021 a pandemia tivesse passado, pelo contrário, ela veio muito mais feroz, né, vitimou muitas pessoas, né, milhares e milhares de pessoas no país. Então realmente esse foi um cenário muito difícil, né, pelo qual nós estamos passando agora. O momento em relação à pandemia é de retomada, né, das atividades presenciais. Tivemos um grande apoio nisso do governo do estado, né? Então houve uma antecipação orçamentária, não financeira, mas
Também não adianta você ter recurso financeiro, não tem orçamento. E com isso, eu acho que a grande novidade, né, eu estava me perguntando o Cristiano, é que ainda na semana passada, né, início dessa semana, nós publicamos o maior edital, né, chamado Unesp Presente, né, dos investimentos necessários para o retorno seguro. Né, edital de 245 milhões, né, para várias áreas, né, todas elas voltadas ao retorno seguro. Então, por exemplo, a digitalização, a conexão das salas de aula, as adaptações necessárias para o ensino presencial e também para o ensino híbrido, mesmo porque não haverá espaço para todos os alunos com distanciamento seguro na sala de aula. Então, herdamos aí a tecnologia, né, do enfrentamento da Covid, da vacinação em Botucatu, da genotipagem. Então, a partir do ano que vem, a universidade vai assumir para todos os campos o custo, né, financeiro tanto da testagem, né, que continua sendo extremamente importante, mas também para os casos positivos da genotipagem. Né? Vocês devem estar ouvindo aí alguma nova variante aí na B.1.1.529, né, doutor? Para complicar ainda mais. Complicar. Né? E a Omicron, né? Então, se a gente não faz testagem, nós nunca vamos conseguir detectar se essa variante está entre nós. Então, um grande desafio, né, deste ano foi além, né, da elaboração desses editais, que é um desafio bom, né? Foi também o enfrentamento, né, da testagem. Né? Então, nós, nesse momento, temos o melhor protocolo de retorno de testagem, sem dúvida alguma, do Estado de São Paulo. Então, os nossos membros da comunidade unespiana, professores, estudantes e servidores técnico-administrativos, é necessário para o retorno, né, a vacinação completa. A situação epidemiológica da cidade, né, a questão da taxa de transmissão, número, né, o percentual menor que 60% de leitos de UTI e o distanciamento, né, de pelo menos 1,5 metro. Então, com isso, a gente já tem praticamente, em algumas unidades, o retorno presencial, aqui em Botucatu. Os trabalhos dos servidores também estão voltando. Então, a Unesp está voltando paulatinamente à normalidade que a gente espera, né? Esse vírus é imprevisível, né? A gente espera que ano que vem estejamos todos em atividade normal, porque nada substitui o contato interpessoal, principalmente na vida estudantil, né? Isso faz parte da vida universitária, né? E também o contato face a face com o professor, quer dizer, essas coisas, elas podem ser complementadas, né, com os meios digitais, mas não são substituíveis, né? E outra grande novidade, também que a gente não tinha essa previsão no começo do ano, é que a gente poderia apresentar, né, para 2022 o maior orçamento, né, da história da universidade. Então, o que nós fizemos? A gente manteve o nosso estilo de trabalho, né, trabalhar com total, absoluta confiança na equipe, né? Nós montamos uma equipe muito capacitada, né, com algumas pessoas de Botucatu, o professor César Martins, que foi ex-diretor do Instituto de Biociências, nosso chefe de gabinete, o professor Celso Rodrigues, né, que foi diretor da Medicina Veterinária, que é nosso assessor de planejamento, né? E essa equipe de Botucatu, a gente praticamente transferiu para lá o estilo, né, que a gente levou com eles, né? Nós fomos diretores juntos ao tempo que eu dirigi a Faculdade de Medicina. Então, a nossa vice-reitora, pessoa bastante capacitada, a professora Maísa Furlan, montou uma equipe acadêmica de excelência na área de graduação, pós-graduação e pesquisa. Nós temos vivido realmente um ambiente de muita construção, né, de muito planejamento, nos preparando para aquilo que realmente aconteceu, que a gente tivesse condições orçamentárias e financeiras de planejar a universidade. Então, o orçamento que foi aprovado, da ordem de 3 bilhões e 700, né, para o ano que vem, né, ele contém, pela primeira vez, aquilo que chama de orçamento-programa, né? Um orçamento que, sem detrimento de tudo que já vinha acontecendo, nós criamos 5 programas que pretendem levar a universidade para frente, né? Que é o programa de reposição dos servidores docentes e técnico-administrativos, o programa de infraestrutura, o programa de saúde, no sentido não plano de saúde, né, da composição das equipes de saúde que trabalham na Unesp, também de prevenção, promoção de saúde, atividades de cultura, esporte, lazer. Um outro programa de tecnologia de informações, que é absolutamente essencial no mundo de hoje, e um programa focado para o ensino de graduação, que é a principal missão
da nossa universidade. Então, para isso serão alocados aproximadamente 100 milhões por ano nos próximos anos, e a gente tem aí a expectativa, né, que a gente consiga, né, se o ano que vem a pandemia não voltar, a gente consiga dar conta do projeto, né, com o qual nós nos comprometemos com a comunidade unespiana e através do qual nós fomos eleitos. Né. O senhor citou pontos importantes, né, nesse início de conversa, doutor Pascoal. Primeiro dessa questão da retomada, né? Essa semana, inclusive, a gente divulgou aqui no Estação Notícia um vídeo do professor Luiz Fernando Rolim, né, que é o atual diretor do IBB, o Instituto de Biociências, falando sobre essa retomada, a volta das atividades presenciais a partir do dia 3 de janeiro. Recentemente tivemos a reabertura do campus da Fazenda Lajeado, para que as pessoas pudessem voltar, ainda claro, com algumas medidas, mas é a volta que era um pedido antigo também. Imagino que o senhor estivesse à frente também dessas discussões, por conhecer realmente a realidade e o que representa o Lajeado para todos nós. E lá atrás, bem antes mesmo da campanha, né, como para reitor, ainda quando diretor da faculdade, o senhor sempre prezou pelo diálogo. Eu imagino que essa conversa e essa abertura tenha sido fundamental também para essas tomadas de decisões, né? E o outro ponto que o senhor fala também a respeito desse orçamento, eu imagino que o senhor falando isso traz um alívio para toda a comunidade unespiana, porque recentemente vivemos tempos sombrios, inclusive com atraso, né, do pagamento do 13º. Imagino que agora as coisas estejam sendo colocadas no devido lugar e isso já traz uma tranquilidade até para que as pessoas possam colocar em prática todos os projetos que fazem parte de tudo aquilo que o senhor colocou como prognóstico, né? Para que os nossos trabalhadores possam programar a sua vida, né? Não podemos, nós estamos no espaço público, né? E uma das poucas vantagens ainda de ser servidor público é ter garantia dos seus vencimentos, dos seus direitos, né? Mas realmente o Luiz Fernando também é um grande parceiro, né, também esteve com a gente. O ano que vem ele assume a presidência do grupo administrativo do campus. Essa questão da reabertura do Lajeado foi um diálogo muito grande com a prefeitura de Botucatu, era uma demanda do município. Ela prevê um grande acordo no qual a Unesp 50%, a prefeitura 50% também dará conta da ponte, né, que se foi, qualquer enchente, né, do ano passado. Então, a questão do diálogo não é só entre equipe, né? Eu acho que a Unesp ela tem 34 unidades, ela tem 34 diretores, né, espalhados por 24 cidades. Então, nós tivemos um momento, né, em que houve um distanciamento do diálogo, né, entre os diretores, reitoria e vice-versa, e nós estamos fortemente restabelecendo esse diálogo, né, com todos os diretores. Aliás, o nosso grande porta-voz para isso é o professor César, que é a função do chefe de gabinete. Então temos conversado muito, né, com as direções, né, também os técnicos administrativos também conversam com seus pares, também conversam, então até o meio virtual propiciou muito essa facilidade. Então agora nós temos duas estratégias, né, bastante interessantes. Então nós estamos retomando as visitas do reitor às unidades, já visitamos algumas unidades de Botucatu, já visitamos a Faculdade de Ciências Agronômicas, já visitamos a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, já visitamos o campus de São João da Boa Vista, as duas unidades em São Paulo, que é o Instituto de Física Teórica e o Instituto de Artes, e ainda este ano pretendemos estar, né, no Instituto de Biociências, na Faculdade de Medicina e também na cidade de Registro, né, que é um dos campos universitários da Unesp. Então, a nossa ideia é passar 2 vezes em cada uma dessas cidades durante a gestão, porque é uma maneira também de você captar muito de perto, né, entender melhor o que se passa, né? Por mais que seja eficiente, né, a comunicação virtual, remota, ela não substitui, né, o diálogo, né, presencial, onde você começa a entender por que tal unidade da Unesp demanda alguma coisa. O nosso papel não é desqualificar a demanda, é simplesmente entender que aquela demanda é verdadeira, porque ninguém conhece melhor a sua unidade do que o diretor e a sua própria comunidade, e tentar trabalhar junto, porque a reitoria não tem qualquer razão de existir sem as faculdades da Unesp, né? A reitoria é um escritório central a quem cabe dar apoio, né, dar suporte para que as coisas aconteçam, né? E, evidentemente, como a reitoria tem muita importância, né, na estrutura do Estado de São Paulo, as reitorias, né? Então nosso papel realmente é de apoio, né, e usar, né, toda a influência da reitoria no campo científico, político, né? Temos tido um diálogo muito bom, né, com o governo do Estado,
né, no estado de São Paulo, particularmente com o vice-governador Rodrigo Garcia. Temos tido diálogo muito bom com a Assembleia Legislativa, né? Então, são coisas também que a gente herda do passado, com vários parlamentares, né? Possivelmente nós vamos obter uma emenda de R$6 milhões para a educação da Unesp, né? Que é iniciativa da bancada paulista, veiculada pelo deputado Luiz Carlos Mota, né? Que é da cidade de Tupã. Então a gente tem realmente procurado grandes conexões, né? Então um diálogo interno e também um diálogo com as secretarias, ministérios e o Poder Legislativo. Então acho que são coisas que a experiência passada mostra que são muito efetivas, né? Então nós estamos resgatando o que era uma prática que ficou um pouco em segundo plano, né, em anos anteriores, e a gente aposta muito, né, nesse tipo de diálogo, então, tanto com a comunidade interna, quanto com a sociedade, o que se faz naquilo que a gente chama de comunicação científica, né, programas voltados para a sociedade. Nós temos aqui em Botucatu o sinal aberto, né, da TV Unesp. Nós temos também Itapeva, isso foi construção nossa, e também em 7 cidades na NET, né? Então a TV Unesp como uma TV educativa, né? Uma TV que hoje já é parceira da TV Cultura, ela exercerá um papel muito importante no diálogo da universidade com a sociedade, né? Então são coisas que a gente sempre acreditou. E o princípio básico, né? Trabalhar com a equipe com autonomia e com confiança, né? Então a gente aposta muito, né, nesses princípios, porque a gente viveu esse tipo de iniciativa o tempo todo, desde 2000, quando assumi o primeiro cargo de alta responsabilidade na estrutura da Unesp. Realmente agora acho que nós temos uma oportunidade rara, né, de a gente novamente fazer com que a Unesp se movimente, né, e retome o seu rumo. E apesar de tudo, né, todas as crises que se passaram, a Unesp não perdeu qualidade, e continua entre as principais universidades do mundo. E este ano, né, pelo 5º ano seguido, ela é a primeira universidade, né, do mundo entre aquelas que têm menos de 50 anos. Né? Ela é a mais importante universidade do mundo entre aquelas que têm 50 anos. Lembra que a Unesp tem 45 anos. Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Mix Potato, uma nova opção para toda a família. A Mix Potato tem um cardápio completo, batatas recheadas, lanches e porções. Vale a pena conferir e conhecer. A Mix Potato trabalha com os melhores ingredientes para garantir qualidade e um sabor delicioso. Sucos, refrigerantes e também aquele chopp geladinho. A Mix Potato fica na Avenida Camilo Mazzoni, número 1588, lá no Jardim Paraíso. Tem também o delivery 99708-8907. Mix Potato, um sabor irresistível. Todos queremos o melhor preço e produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso, eu indico para você a ABC da Construção, especialista em acabamentos. A ABC da Construção oferece desde tubos e conexões, pisos, azulejos, porcelanatos, louças, metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado. Quer diferencial? Você encontra na ABC da Construção, com ambientação 3D para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção fica na Rua Visconde do Rio Branco, número 1267. Visite a loja e confira. Bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção, especialista em acabamentos. Elete Informática, uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação. Lá você encontra produtos de alta qualidade, microcomputadores, monitores, impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos. Assistência técnica especializada, técnicos treinados e qualificados. Na Elete Informática, você compra sem precisar sair de casa. Acesse elete.com.br
Elete Informática, segurança e experiência. O telefone é o 3815-2078 ou pelo WhatsApp 99141-0408. Elete Informática. Estação Notícia, o jornal da sua tarde. É uma grande referência e é muito bom ouvir do senhor falar que esse diálogo, né, segue aberto em bom tom, não só com o governo, com a Assembleia, nessa esfera política, né, doutor Pascoal? Porque a gente sabe que muitos assuntos eles são discutidos no ambiente político realmente. Há muito tempo há essa tentativa de conversa junto ao governo do estado, principalmente na questão do orçamento, porque a gente sabe que o repasse feito para a universidade depende daquela porcentagem do ICMS, né, de tudo que é arrecadado no governo do estado. Então, claro, quando cai a arrecadação do governo, automaticamente as universidades sofrem, né, entre a Unicamp, a USP e a Unesp. Há já essa conversa, né, o senhor citou aí a questão do vice-governador Rodrigo Garcia, para tentar mudar essa porcentagem ou fazer com que se aumente realmente esse repasse para que a Unesp e as outras universidades sejam reconhecidas pelo trabalho de excelência, de referência, tudo aquilo que elas devolvem para a sociedade no âmbito diário realmente desse trabalho? Veja, eu particularmente eu não vejo nenhuma necessidade do aumento desse percentual, né? Eu acho que a gente tem que manter o diálogo, né, para que essa conquista histórica de São Paulo, né, que foi conquista das próprias universidades, né, ainda no governo Quércia, esse modelo, né, de porcentagem do orçamento para a execução da universidade com autonomia, financeira e orçamentária, ele é o único do mundo. Então nós temos aqui as 3 universidades e a FAPESP, né? E o sucesso dessas instituições se deve muito a isso. A FAPESP vai fazer 60 anos e esse modelo já passou dos 30 anos, né? Ele foi um modelo de 89, então ele está indo para o 32º ano. A nossa luta é manter a autonomia, muito mais do que reivindicar percentagens, porque o percentual não adianta muito de pouco é nada, né? Pouco de muito é muito. Então veja, nós não mudamos o percentual e temos hoje uma reserva financeira bastante segura, né? Então o nosso papel de diálogo com o governo é realmente a gente trabalhar em conjunto com o governo em políticas públicas, né? Vou citar um exemplo, né? Houve aproximação da reitoria com o secretário Rossieri, secretário de Educação. Ele demandava que a universidade assumisse cursos de pós-graduação para os professores da rede estadual. Isso deu certo, nós assinamos um convênio totalmente por conta, né, da secretaria, com todos os custos pagos pela secretaria, inclusive haverá uma contrapartida que sobrará para a Unesp, a aplicação dentro da Unesp, e nós vamos vamos matricular entre 2022 e 2023 900 professores da rede estadual que farão mestrado, assim como eu fiz, entendeu? Né? Alguns na área profissional, outros na área acadêmica, né? Mas isso é um compromisso, né? A universidade contribuindo para a melhoria da formação dos professores do estado de São Paulo. Então acho que esse diálogo, o governo traz inúmeras perspectivas. Vou imaginar o diálogo com a prefeitura de Botucatu, foi através desse diálogo e do entendimento, né, da expertise de pesquisa do campus de Botucatu, também a aproximação com a Universidade de Oxford, né, que gerou a possibilidade de a gente ir ao Ministério propor esse projeto de pesquisa da vacinação. Então acho que quando a gente fala de políticas públicas, não é só a questão do governo reconhecer e nos dar retorno financeiro. É muito mais importante a sociedade entender o que a gente faz, porque na verdade quem paga a conta é a sociedade. Então nós temos esse princípio que o patrimônio financeiro da Unesp é um patrimônio público. Ele não é da Unesp, né? Então, a Unesp tem a outorga da sociedade para fazer voltar para a sociedade exatamente aquilo que com o trabalho, né, do contribuinte nós recebemos. Essa é uma obrigação pétrea, fundamental. Então, essa é uma questão, né, um princípio que a reitoria não abre mão, né? Então, nós temos hoje, né, a pandemia mostrou para a sociedade a importância da ciência. Apesar de todas as fake news, da anticiência, da pseudociência, dos tratamentos milagrosos, quer dizer, nós não temos no Brasil, por exemplo, uma resistência à vacinação como tem nos Estados Unidos. Então, já há mais percentual de pessoas vacinadas no Brasil do que nos Estados Unidos, em que pese o atraso da vacinação do Brasil, que eu não gostaria de comentar. Então, nós temos um programa de imunização, um programa nacional de imunização de grande excelência.
Então nós precisamos participar. Eu acho que a universidade tem que participar da vida das secretarias, né, tem que participar da vida da sociedade. Então e a chamada extensão universitária, a aproximação com a sociedade, nós cumprimos esse papel, né, de devolver para a sociedade, mas ao mesmo tempo nós nos tornamos perceptíveis para a sociedade. Deixa de passar aquela imagem, bom, eles ficam lá, uns ratinhos, fazendo pesquisa, não interessa a ninguém. Então, foi um momento, apesar da tragédia, foi um momento, talvez, outro só na bomba atômica de Hiroshima, que a sociedade entendeu que a pesquisa ela é importante para a solução de problemas da sociedade. Veja, eu estava na viagem vendo notícias, né, dessa possível nova variante, né, africana, mas a Pfizer já tem pesquisa, né, e os parceiros acadêmicos universitários da Pfizer, ao que parece, são capazes de produzir uma vacina, se isso for necessário, em 100 dias. Né? Então, quer dizer, foi a ciência que trouxe a resposta, né? Não foi o dinheiro do governo. Né? Então, acho que agora a aproximação com o poder público é fundamental. Né? Sem aproximação com a prefeitura não seria possível, sem aproximação com a prefeitura a gente não resolve a ponte do Lajeado. Quer dizer. Então nós temos que trabalhar com grandes parcerias, tanto público-públicas principalmente, também como público-privadas, né? Porque também a iniciativa privada pode contribuir muito com o financiamento da universidade e com a pesquisa. Quando nós fomos à Faculdade de Medicina Veterinária, nós deparamos com uma fantástica fábrica de ração. Né? Ela tem capacidade de produção industrial. Então, todas as fazendas usam essa ração, ainda sobra 80% de capacidade que possa ser expandida. Mas eu fiquei muito feliz quando eu soube que empresas absolutamente tradicionais na produção de ração animal, PET, essas coisas, elas por vezes fazem pesquisas dentro da nossa fábrica, porque é muito mais interessante para elas do que pôr uma linha de produção para produzir uma quantidade absolutamente não comercial. Né? Então elas fazem, nós fazemos pesquisa junto, testamos, né, o produto e ganha o setor produtivo e ganha a Unesp. Então a nossa universidade tem um potencial enorme de interagir com a sociedade, com o poder público e com o setor produtivo, né? E que nós temos que ser articuladores, né, desse novo momento, né? Porque é isso que de nós espera a sociedade. Né? E é exatamente sobre isso, viu, Cris, que a gente percebe, né, nessa fala do professor Dr. Pascoal Barretti, que existe, né? As informações da Unesp estão chegando de uma forma muito clara, muito objetiva, e essa interação, essa união de forças exatamente sendo colocada à disposição de toda a sociedade, né? Que muito tempo ficava-se nessa, existe um trabalho muito bem feito, mas parece que esse trabalho não chegava ao conhecimento de todos nós, e isso vem sendo espalhado, divulgado, expandido e cada vez mais trazendo para o conhecimento de todos nós, Cris. Exatamente. E a minha pergunta, primeiro, boa tarde, né, doutor Pascoal, obrigado por ter aceito, né, o nosso convite. A gente vinha conversando, tentando ajustar uma data, né, até que enfim deu certo. Não é nada fácil, né? Não é nada fácil, a gente sabe dos compromissos, mas nessa questão de pesquisa, a gente percebia o seguinte antes, que a Unesp trabalhava muito numa pesquisa e depois essa pesquisa acabava ou se perdendo ou ia para a iniciativa privada e a universidade pouco ganhava com isso. Hoje a gente vê até uma fábrica de medicamentos que vai trabalhar aí dentro de um gap que antes ficava uma lacuna, ninguém atuava nesse setor, e o pessoal muito bem do CEVAP, que tem ótimos pesquisadores, o pessoal muito engajado, está trabalhando nisso. Ou seja, a atuação de vocês, eu acho que daqui para frente também é aumentar isso, é que uma pesquisa que esteja ali saindo, esteja já dando um resultado importante, ela se transforme talvez em algo, em algum produto, ou que realmente seja melhor aproveitada, né? E a universidade leve o nome junto até essa fábrica que nós teremos aqui, ela mostra que isso é possível. Não, exatamente isso, né? Quando a gente fala de inovação, né? Muitas vezes antes era entendido como uma descoberta, o registro de uma patente e ponto final. Não é isso, né? Você patentear um produto era uma fase, né, da inovação. Mas se essa patente não se transformar num produto, né, e não ir para o setor produtivo, ou ir para, sei lá, para o Sistema Único de Saúde, para alguma coisa que tenha escala, ela não serve para nada. Entendeu? Então, eu vou dar alguns exemplos, né, disso daí, né?
essa fábrica, né, de medicamentos, que a gente conseguiu salvar esse projeto, que corria o risco de ser perdido, ela é a única no Brasil com essas características, né? Nós temos uma outra no México, né? Então o que ocorre? Vamos dizer que o Dr. Rui Seabra descobre um novo biofármaco, né, que esse é o objetivo da fábrica. Ele consegue ir até um ponto, mas quando ele precisar de número de amostras para fazer a fase clínica por completo, ele só tem duas alternativas. Ou ele entrega isso para a indústria, então vai ganhar algum royalty ali, ou ele engaveta o projeto, né? Então normalmente o que a indústria faz é fica para ela, entendeu? Você praticamente licencia para a indústria. Hoje o que a gente está fazendo, nós vamos, a partir disso, né, que isso estiver em pleno funcionamento, isso deve ser 2023, por aí meados de 2023, daqui uns 2 anos, nós teremos capacidade de oferecer esses laboratórios para o Brasil todo e para fora do Brasil, para a América Latina, né? E esses produtos e essas parcerias gerarão divisas, né, para a nossa universidade, mas também o Brasil se torna mais soberano, porque ele ultrapassou esse chamado Vale da Morte, né, que leva 3, 4 anos, e você já entrega isso já testado. Então não vai caber a indústria patrocinar o teste. Caberá à indústria receber essa transferência de tecnologia, pagar royalties muito mais volumosos, né? Então nós trazemos divisas para a universidade, colocamos esses produtos, pode ser nas prateleiras das farmácias do SUS, por exemplo, alguns produtos de grande interesse do SUS, por exemplo, o soro anti-picada de abelha não há similar no mundo, né? Então certamente o grande consumidor vai ser o SUS. Então isso traz uma coisa que se perdeu no Brasil, que foi a produção de insumos farmacêuticos estratégicos. E a gente viu a nossa necessidade, né, por exemplo, da China, né, em IFA, para fazer vacina, em máscara. Quer dizer, nós precisamos reverter essa desindustrialização que houve, particularmente no setor farmacêutico. Tivemos vários diálogos sobre isso, né? Quando o ministro esteve aqui da Ciência e Tecnologia, o astronauta, ele visitou lá as dependências do CEVAP. Depois tivemos, né, com o Dr. Morales, né, que é da área de pesquisa do Ministério, que é médico, um indivíduo muito capacitado. E ele pretende, né, estão nos planos deles, talvez o Ministério da Economia não permita que aconteça, mas que se criasse uma rede de insumos farmacêuticos estratégicos no Brasil. Então, por exemplo, tem a Universidade Federal de Minas Gerais, objetivo de produção de vacina, eles têm lá o VAT Vacina, né? Então nós temos outras iniciativas, né, que poderiam compor uma rede que entraria como assunto estratégico e financiado como de interesse nacional pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Então nós temos que montar estruturas, mas também buscar que essas estruturas sejam financiadas e levem realmente o nome da universidade para todo mundo, né? Então é um exemplo, por incrível que pareça, a fábrica de ração e a fábrica de medicamentos são muito parecidas, né, no conceito, né? Então eu acho que esse é o novo momento da inovação. Existe todo o suporte legal hoje, nós já regulamos, até dentro da Unest, o marco da inovação. E acho que esse também é uma perspectiva muito importante dos dias atuais, né? Estamos apresentando Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Esteticar, seu carro merece ficar como novo. 22 anos atendendo Botucatu e região com uma equipe especializada e garantindo sempre o melhor serviço. Lavagens especiais, polimento e cristalização, higienização, hidratação e proteção dos bancos de couro, funilaria, pintura e martelinho de ouro que desamassa sem danificar a pintura. Esteticar, o seu centro estético automotivo. Rua João Gotardi, 441, atrás do Campo do Inca. Telefone 3815-3497. Esteticar. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br. Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News. A informação começa aqui.
Fogasa Botucatu, uma ótima opção para você terminar muito bem o seu dia. De quarta a domingo, servindo os melhores lanches, pastéis e aquela porção especial de dar água na boca. Experimente também nossa deliciosa Fogasa. São vários sabores à sua escolha. Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da rodovia Gastão da Alfarra. Ou, se preferir, peça pelo delivery 98-803-5218. Fogasa Botucatu. Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Olha quanta notícia positiva, né, Cris, que a gente começa a falar, né? Todos nós reconhecemos, sabemos e entendemos a importância da Unesp, né, do campus aqui de Botucatu, que é referência em todas as suas áreas de atuação, né, que por aqui tem. E o senhor, como um profundo conhecedor de Botucatu, doutor Pascoal, tem alguma novidade específica que a gente possa trazer para Botucatu em relação a investimento, alguma curiosidade, algum projeto que esteja sendo trabalhado, além, claro, esse, né, da farmácia realmente, né, da produção dos fármacos? Tem alguma coisa que esteja pintando aí para a gente aguçar a curiosidade de todos os botucatuenses? Não, tem uma coisa muito interessante, né? Quando nós estivemos, não tem um mês, assim, em Brasília, né, em busca de emendas parlamentares, nós fomos ao gabinete do deputado Samuel Moreira, né, que tem também a sua origem na Sabesp, é grande amigo do prefeito municipal. Ele falou, nós estamos com um problema na região de registro, né? Os bananicultores não conseguem suportar o aumento do custo dos fertilizantes. Vocês têm alguma pesquisa nisso? Porque eles estão querendo buscar a Embrapa. Eu liguei para o professor Saulo, que é aqui de Botucatu, que é o nosso coordenador de inovação. Ele falou, não só tem, como Botucatu é referência nisso no mundo. Então, já está feito o acordo, né? A Sabesp vai entrar fortemente com aquilo de compostagem da lama, vamos chamar assim, da Sabesp, que já acontece em Botucatu. Então vai se produzir uma usina disso em Iguape, né? Então vai se produzir tipo de fertilizantes diferentes de custo baixíssimo, né? E vai ser financiado totalmente, né, pelo governo, pela Sabesp. E nós vamos transferir essa tecnologia da Unesp, resolvendo um problema gravíssimo da sociedade. Então já estiveram aqui. Uma semana depois, né, que nós estivemos lá, já estiveram aqui o diretor da unidade de registro, né, que estudou aqui, foi meu contemporâneo, o Tuca. Estiveram aqui a APTA, que coordena as fazendas experimentais, a Associação dos Bananicultores, né. Tiveram aqui, tem uma outra entidade importante que eu não me recordo agora, o pessoal da inovação, né, o Dr. Lira, que é a autoridade nacional nisso, e já fizeram uma reunião e já fizeram esse acordo. Então existirão de recursos que vão ficar para a nossa Faculdade de Ciências Agronômicas, então nós estamos levando, né, a Faculdade de Ciências Agronômicas para perto da população, resolvendo um problema em registro onde nós temos uma unidade da Unesp, né? Aliás, é terra do Samuel Moreira, né? Então, uma coisa que nós demos, a universidade deu uma resposta muito rápida para a sociedade, uma resposta de um mês, né? Então, talvez seja nessa linha que nós estamos falando, a notícia mais recente. Mais detalhes, talvez aí o professor Lira, o professor Saulo, né? Se quiser depois eu deixo o contato, poderiam contar melhor para nossa Botucatu. Mais uma notícia boa, Cris, tá vendo? Existia um problema e existia a solução, mas os dois não sabiam que um existia, o outro também não sabia que o outro existia. Aí no fim, numa conversa, né? Por isso que é bom esse network, essa conversa, esse diálogo, reuniões, aí sai realmente muita coisa, projetos novos, você conhece problemas e às vezes já tem a solução na mão, como a Unesp tem solução para muita coisa, né? Sim, às vezes a gente não tem nem ideia. Não, a Unesp trabalha em todas as áreas de conhecimento, né? Todas as áreas de conhecimento, né? Como fala esqueci o nome agora, de fitoterápicos, né? Na Araraquara, até pesquisa de alta relevância, com estudo de física teórica. Então a Unesp é muito grande, né, nas suas pesquisas, nas suas especificidades, mas muitas vezes a gente não se apresentava para a sociedade como uma instituição capaz de resolver os problemas da sociedade, né? Então eu acho que a lei de inovação e essa nova política dentro da universidade vão trazer muito retorno, muito progresso e muito desenvolvimento social, né? Eu acredito também, né, que essa abertura que o próprio reitor se coloca à disposição para falar com os veículos, sempre atento, né, em esclarecer dúvidas, se colocar à disposição, isso também
leva a informação, porque tem muitos questionamentos, muitas vezes, se não respondidos, eles acabam ficando na dúvida e uma falsa informação rodando. Agora, quando o reitor se coloca à disposição, seja qual veículo for, né, em qual região do estado, não só Botucatu, grande mídia, isso acaba esclarecendo muita coisa, né? Eu acho que esse diálogo é importante. Às vezes até o reitor fica conhecendo algum problema que não era do seu conhecimento e isso acaba sendo resolvido. E uma coisa que até que o Dr. Pascoal falou, né, dessa visita aos campos, né, Dr. Pascoal, ela é fundamental, né, porque em anos anteriores, isso não é uma questão de crítica, são posturas, né, cada um tem o seu jeito, claro, de poder administrar, de fazer toda a gestão necessária. E o Dr. Pascoal, como está muito próximo de nós aqui de Botucatu, tem esse conhecimento e já tem uma visão muito diferente daquilo que a gente conhecia. Porque algumas pessoas confundem o que é ter autonomia universitária do que poder passar as explicações e levar a universidade para próximo da sociedade, né, doutor? Tem uma diferença muito grande. E agora a gente tem essa percepção, né, dessa proximidade e, claro, isso vai levando ao conhecimento. Tinha um assunto que era muito discutido também em relação a essa expansão universitária, porque a Unesp hoje ela está em todos os cantos do estado de São Paulo, doutor. Até em certo momento houve uma expansão de certa forma desorganizada, podemos dizer assim, né? Sem toda a estrutura necessária, sem previsão orçamentária, mas que no momento era importante para levar a educação, o ensino, tudo aquilo que a Unesp tem como sua missão e seus valores realmente. Hoje o senhor acredita que toda essa estrutura ela é adequada? Claro que vai fazer parte de toda essa visita que o senhor está fazendo, mas isso influencia também na questão do investimento para não virar apenas um monte de prédio inutilizado, com o seu corpo técnico muito bem posicionado para poder atender toda essa demanda também, né? Eu acho que a expansão da Unesp foi fundamental, né? Foi fundamental a Unesp sair de 13 lugares onde ela estava, 13 cidades, e está em 24 cidades, né? Se você tiver um compasso de 100 quilômetros, né, a Unesp se encontra no estado todo, né? Então nós estamos desde lá do Vale do Ribeira até o até o próximo do Rio Paraná, lá no Pontal do Paranapanema. Quer dizer, essa é uma grandeza da Unesp. E, de certo modo, em geral as coisas são desorganizadas mesmo, né? Quando eu vim para cá, para Botucatu, a Faculdade de Medicina tinha 13 anos, né? Era uma coisa totalmente desorganizada, mas nem por isso ela não tinha havia o direito de querer cercear esse desenvolvimento. Quer dizer, a Unesp aqui foi para frente pela tenacidade, pelo pioneirismo de pessoas que aceitaram o desafio de vir para cá. Então você ficar enxergando dificuldades ou agir um gestor que para resolver um problema se livra dele, não é exatamente o meu perfil. Então eu achei que foi muito importante essa expansão. Depois a outra expansão com a abertura de 11 cursos de engenharia, ela foi muito criticada, mas às vezes sem muita qualificação na crítica. Então a Unesp não teria o espaço público, né, a visibilidade que ela tem, se ela ficasse do mesmo tamanho que ela era no ano 2000, por exemplo, né? Quer dizer, em 21 anos, né, por mais que isso tenha sido criticado, isso trouxe grandes benefícios para a Unesp. E não é real a narrativa que isso foi que quebrou a Unesp. Isso não é verdade, né? Porque, veja, os campos foram criados em 2002, 2003, 2004. Nós tivemos entre 2008 e 2011 o melhor momento da Unesp, do ponto de vista financeiro, de contratações, desenvolvimento. Veja as coisas que se construíram aqui na Faculdade de Medicina, a sede da Faculdade de Medicina, a unidade de pesquisa, biotério. Quer dizer, essa é uma falsa, é querer você esconder os reais motivos, né? Os reais motivos que foram os causadores daquela crise. Eu não gostaria de falar isso hoje, né? Então aquela crise, quer dizer, então você encontrou um álibi, não, foi a expansão não planejada. Não foi, né? Tanto é que nós sempre fomos defensores das unidades experimentais. E uma outra grande novidade, né? Nós já votamos no Conselho Universitário a consolidação de todas elas no ano 2022. Então, nós vamos deixar de chamar unidades experimentais, vão ser unidades normais. Por exemplo, São João da Boa Vista, que foi talvez o último campus a ser criado, foi muito criticado, não, isso é por causa do Sidney Beraldo. Eu estive lá, né, são pessoas jovens, entusiasmadas, já com a internacionalização, com o projeto FAPESP, FINEP, que estão atuando na área da aeronáutica, na fronteira do conhecimento. Tem duas características, professores jovens e qualificados, entusiasmados, a maioria oriundo de São Carlos, né, que tem um planejamento futuro impressionante. Então eles negociaram e a prefeitura cedeu para a Unesp
o hangar, né, do aeroporto. Então é o primeiro curso de engenharia aeronáutica do Brasil que tem um hangar no aeroporto, que se chama Hangar Tecnológico da Unesp. Quer dizer, então, São João da Boa Vista foi uma grande conquista. E entrou nesse rol de expansão como se fosse um grande problema. Quer dizer, a Unesp não tinha engenharia aeronáutica. E hoje já existem parcerias, várias parcerias, né, com ciência e tecnologia. Eles já têm produtos que eles já fizeram, derivado, por exemplo, do lítio de bateria, né, que já foi patenteado, licenciado e transferido tecnologia para uma grande multinacional. Então, esses meninos são valiosos. Aquilo lá não tem 8 anos. Então, a gente não pode querer que todas as coisas tenham por si só obrigação de crescer. O campus Sorocaba é um campus fantástico, numa cidade extremamente estratégica, onde nós não estávamos. Agora, algumas outras tiveram dificuldades, ou pela localização, ou talvez mesmo porque elas ficaram esquecidas. Então, nós temos obrigação, né, de apoiar registro. O registro é uma cidade muito importante. Então, aquelas coisas, não, vamos fechar? Não, vou fechar espaço público. Para vocês terem uma ideia, a transformação administrativa de unidade experimental para unidade consolidada custará para a Unesp 1 milhão por ano. Não é dinheiro para a Unesp isso daí, entendeu? São 80 mil por mês, né? Mas você trará segurança. Então esses cursos, os pais terão coragem de colocar seus filhos para fazer vestibular lá, né? Os servidores técnico-administrativos que residem na cidade, eles terão segurança. E outra coisa, a Unesp aumenta a economia do município. Então é uma loucura você simplesmente fechar, né, e você não olha a economia regional, não olha os fatores políticos regionais. Quer dizer, nós estamos em registro, achamos uma solução para os bananicultores de registro. Isso vai fazer a Unesp crescer. Essas unidades têm 18 anos. Né? A Faculdade de Medicina não era assim, não era do jeito que ela é em 1971. Né? Talvez alguém que viesse de uma universidade estrangeira em 71 falasse, estão loucos, isso aqui é inviável, não é verdade? Então a gente precisa entender que nem todo mundo, ao mesmo tempo, teria pujança, por exemplo, de Botucatu, de Araraquara, né, de Jaboticabal, que são unidades, Assis, que são unidades tradicionais, Caratinguetá. Mas a gente precisa acreditar no crescimento. Nós não temos nenhum projeto de expansão, entendeu? Porque a gente agora tem que consolidar aquilo que a gente tem. Mas tem que acreditar no ensino público de qualidade, dar segurança e sustentação para que essas unidades cresçam, né? Tirar obrigações que eram intransponíveis para as unidades. Você não consolida porque você não tem isso, mas você não tem isso por alguma coisa que nunca ninguém te deu. Então essa visão minha, da professora Maísa, né, nós temos defendido arduamente, né, que nós vamos dar conta sim dessa expansão, porque ela foi muito importante e será cada vez mais importante para a Unesp e para o Brasil, né? Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Espaço Shaolin, artes marciais e terapias orientais. Quando falamos sobre artes marciais, pensamos primeiramente em competições e disputas, mas saiba que há muito mais que isso. As artes marciais estimulam o bem-estar social e físico. A prática dessas atividades é super indicada também para crianças e traz benefícios mentais, redução de estresse, melhora na autoestima, concentração e disciplina. Venha para o Espaço Shaolin e conheça mais sobre o Kung Fu, boxe chinês, Tai Chi Chuan e outras modalidades. Avenida Petrarca Bach, número 904B, lá na Vila Maria. O telefone é o 99673-9737. Espaço Shaolin, artes marciais e terapias orientais. Eu tenho mais um recado para você agora da Fibranet Com. Vocês sabiam que a Fibranet Com lançou o combo internet mais TV por assinatura e agora vocês podem curtir muito mais com a família? Você leva a internet de qualidade de até 500 MB, além de mais de 120 canais para não perder nenhum programa ou filme que você ama. Tudo isso a partir de R$ 78,90 até março de 2022. Condição imperdível, hein? Para assinar, é só entrar em contato com a Fibranet Com. Anote aí o telefone, 3811-0800. Repetindo para você, 3811-0800. Fibranet Com. A Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor para regulamentar a forma de coletar, armazenar
e compartilhar os nossos dados pessoais. Ela é fundamental para assegurar a privacidade e a segurança de todos nós e impacta diretamente nas empresas privadas, que estão sujeitas a sanções no caso de descumprimento dessa lei. Para entender melhor tudo isso, temos ao nosso lado a especialista no assunto Andréia Pedroso, da Essencial Privacidade, uma empresa especializada em privacidade e proteção de dados. A Essencial Privacidade avalia as necessidades específicas da sua empresa na proteção de dados pessoais, para que você cumpra a legislação e não corra o risco de ser multado, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados. Entre em contato e saiba como a Essencial Privacidade pode te ajudar a estar de acordo com a lei. Acesse essencialprivacidade.com.br. O telefone é o 99787-3977. Essencial Privacidade, especializada em privacidade e proteção de dados. Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Eu não tenho dúvida, Cristiano Alves, que esse formato, né, entusiasmado do professor Pascoal, e principalmente com essas informações importantes para todo mundo, né, da comunidade unespiana, seja docentes, alunos, enfim, todo mundo que participa, né, da Universidade Estadual Paulista como um todo, consegue ter boa visão, né, bons olhos para um futuro muito próximo. Né, como o próprio professor Pascoal disse, são apenas 10 meses, né, professor? É muito pouco tempo perto de tudo que precisa ser feito e de um passado, né, que vai sendo construído dia a dia. Mas com tão pouco tempo de uma nova gestão, de uma nova administração, tantas notícias positivas, o senhor mesmo, que tem tanta experiência na Unesp, fazia tempo que a gente não participava de um bate-papo envolvendo a Unesp com tantos tópicos positivos como esse, né? Só trazendo notícia boa, exatamente porque é muito mais fácil você trabalhar, você fazer e colocar o dedo na ferida e solucionar o problema, do que simplesmente, não, tá com problema, então vamos descartar, né? Vamos esquecer disso. Falava muito em problema, né, viu? Tem que resolver isso, resolver aquilo. Hoje a gente fala, olha, tem essa novidade, tá acontecendo isso. Tem problema, né? Ou seja, o problema sempre vai existir. Lógico que o reitor gosta também de resolver problemas, né? Mas se não tem fosse, notícia boa se também. Se não tivesse problema, não precisava ter reitoria, né? Tem um monte de problema. Matar no peito e... Mas eu acho que é bacana também, reitor, esse olhar de realmente você chegar ao servidor, chegar ao professor, ao servidor e falar, estamos caminhando junto. Valorização, você realmente, ele enxergar que ele faz parte desse conjunto, porque sem aquele funcionário lá trabalhando realmente com afinco e ele realmente entendendo toda a logística, entendendo que ele é importante, a gente deixa de ser um grupo, uma família. E se é público, na minha visão, tem que sempre ser de qualidade. Não é o contrário que o particular. Para mim não, o público, que realmente é aquela estrela do público, que tem que ser de qualidade também. Eu acho que essa visão, pelo menos que eu consigo enxergar também aí no trabalho que vocês estão desenvolvendo, é de envolver cada vez mais o servidor, o professor, o pesquisador, falar, olha, estamos caminhando juntos, estamos tentando melhorar para todo mundo, estrutura, tudo mais. Eu acho que é essa a ideia. Não, exatamente isso, né? Há essa falsa impressão que o servidor só está preocupado com o salário. Não é verdade, né? Ele realmente é isso. O grupo de servidores técnicos administrativos da Unesp são notáveis, são um grupo notável, né? Só que muitas vezes não vê, né, a participação, vê o seu departamento se extinguindo, né, a sua biblioteca com problema. Quer dizer, ele começa a desanimar, cria uma sensação de desalento, ele trabalha cada vez mais, porque o colega dele se aposentou, ele tem que trabalhar por 2. Então vai criando um círculo muito ruim, né? E essa insatisfação, quando você tem dificuldade salarial, ela vai à enésima potência, né? Ela se potencializa abruptamente, né? E você acaba tendo uma guerra de irmãos, né? Como se fosse o servidor o responsável, né? A folha de salário fosse responsável pela crise, não o financiamento, ou não a busca de alternativas de financiamento. Então, a melhor receita para tudo isso é clareza, transparência e diálogo, né? Nós teremos uma oportunidade agora, dia 9, de aprovar pela primeira vez na Unesp o orçamento por unanimidade, né?
que no Conselho de Administração foi aprovado por unanimidade. Aliás, não por unanimidade, com uma abstenção e todos os outros votos a favor. Mas dentro da Comissão de Orçamento, completa sintonia, que é fortemente representada fortemente representado por membros do sindicato, né? Um diálogo muito tranquilo. A gente tem conversado várias vezes com associações de classe, tanto a do Unesp como a Sintunesp. A gente tem divergências, é natural. A universidade não é lugar para todo mundo pensar igual, né? Agora, tem algumas coisas que a gente não pode abrir mão, entendeu? Austeridade fiscal, quer dizer, nós não podemos ter uma reserva financeira precária, como já tivemos, que não conseguiu dar conta da crise naquele momento e caímos na questão até do atraso do 13º. Mas também a universidade não é banco, né? Então ela não precisa ter reservas financeiras astronômicas que incomodam a opinião pública, o próprio governo, quando coisas essenciais deixam de ser feitas. Quer dizer, a nossa responsabilidade nesse momento esse bom momento fiscal, ele é muito maior, né? É muito mais fácil você administrar, não tem o que fazer, vamos planejar, vamos fazer, né? Então, a gente comete muito mais erros quando a gente tem muito recurso do que quando não tem, né? E vamos entender que nós vivemos num país absolutamente instável sob qualquer aspecto, político, econômico, social, quer dizer, e agora, inclusive, com crise sanitária, quer dizer, mas eu disse isso, né, numa entrevista que eu dei ontem para o Estadão, né, que o Estado de São Paulo, perto dos outros estados e a universidade perto das unidades federais, nós vivemos num oásis, né? Quer dizer, é um estado que tem 3 universidades do porte da USP, Unesp e Unicamp, né? É um estado que tem a FAPESP, tem o Instituto Butantan. Ele é um país altamente desenvolvido, e outros institutos de pesquisa. E de público, não é qualquer interferência do governo do estado na gestão da universidade. Então a gente exerce, diferentemente do que acontece no governo federal, a gente exerce autonomia de fato, né, com muito diálogo, o governo com muito respeito à universidade, evidentemente que muitas vezes a gente diverge, né? Por exemplo, o nosso protocolo de retorno é muito mais rígido que o protocolo do governo do estado. Quer dizer, mas são coisas, são posturas, né, que não trazem nenhuma consequência negativa. E lembrar, né, que das instituições de ensino superior do estado de São Paulo, as particulares não voltaram. Efetivamente o Mackenzie e o INSPER, né? Mas as 3 voltaram. Então, isso foi um desafio que nos foi dado, né? E que a gente realmente, os 3 reitores trabalharam muito bem. E hoje nós, que talvez fôssemos criticados, né, por ter mais recursos e não retornar, somos citados ao ensino privado como exemplo, né? Então esse é um ganho muito importante, né? Esse reconhecimento e tudo, que claro, a divergência faz parte, o diálogo é importante, mas é claro que no dia a dia, né, todos os resultados que vão sendo alcançados é que mostram e fazem realmente ter toda essa confiança. Bate-papo super aberto, transparente, claro, e bem objetivo também para levar informação, claro, né, que a gente tem tema para falar da Unesp para diversos programas, né, Dr. Pascoal, porque é uma infinidade, dias, né? É uma infinidade, mas claro, o professor Pascoal está chegando agora de São Paulo, fez questão de atender esse nosso convite, a quem a gente agradece, claro, para poder pelo menos dar esse pontapé inicial de um bate-papo muito importante, porque a Unesp faz parte da vida de todos os botucatuenses, né? Nós temos campus aqui na cidade de Botucatu, fazemos parte dessa rotina de tudo que acontece, a Unesp grandiosa em todo o estado de São Paulo fazendo a diferença. Dr. Pascoal, antes de mais nada, mais uma vez agradecer o senhor por ter aceito o convite, fazer essa força-tarefa, mexer em toda a agenda, dentro dessa correria, pegando chuva na estrada para chegar aqui nesse nosso bate-papo, sei dos compromissos e outras funções também que requer agora o cargo de reitor principalmente, mas mais uma vez, muito obrigado, conto sempre com o nosso trabalho e volto sempre aqui ao Estação Notícia, sempre tiver uma pequena brecha nessa agenda para a gente poder bater um papo sobre a Unesp. Botucatu tem muito a figura do hospital como sendo a Unesp, apesar de hoje ele não está administrativamente ligado à Unesp. Mas isso não impede que a gente trabalhe junto. Nós tivemos a honra de receber terça-feira, almoçar junto, o professor André Balbi, né, que foi meu aluno, né, que tem uma missão extraordinária, talvez até mais difícil que a minha, que seja administrar o Hospital das Clínicas na época de pandemia, né. Mas devo dizer que também a interação que nós temos com o Hospital das Clínicas é muito boa, muito grande, e a gente tem procurado, e já fizemos isso com o governador do estado, com a Secretaria da Saúde, também interferir a favor do nosso Hospital das Clínicas, não só por tudo que ele representa, né, para a saúde, mas porque ele é fundamental no ensino de medicina. Quer dizer, o nosso hospital é um hospital extraordinário do ponto de vista de ensino. Então ele é, sim, um hospital da universidade.
A lei que criou diz que ele é academicamente ligado à universidade e, por vezes, ele passou a ser entendido como um ser estranho à universidade. Então, a gente sempre trará o Hospital das Clínicas como sendo da Unesp, porque ele é da Unesp, ele é dirigido por gente da Unesp, ele atende a Unesp, né? E os nossos alunos, né, de medicina, de física médica do IB, de nutrição, de enfermagem, não podem ter um campo de treinamento melhor que um hospital dessa envergadura. Então nós estamos buscando, juntamente com o prefeito Pardini, com o governador Rodrigo e com a Secretaria da Saúde, uma solução definitiva. Estamos próximos disso para o financiamento aí do hospital, esqueci o nome do hospital novo, do hospital estadual, né, Hospital Estadual Botucatu e do serviço de referência de álcool e drogas, né. Eu acredito que em 2022 nós teremos uma solução definitiva para isso. Existe o compromisso do governo do estado, da Secretaria da Saúde, né, do reitor, né, de ser interlocutor disso, da prefeitura, e eu sempre digo que não há desafio que não se supere, né, com parcerias e com uma boa causa, né. Então eu deixo aqui um abraço também para a comunidade do HC, né, e os meus respeitos pelo trabalho maravilhoso que faz para a nossa sociedade, né. Dr. Pascoal Barretti, reitor da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, tão pouco tempo já, né, e alcançando importantes conquistas, elevando ainda mais o nome da Unesp, não só para o estado de São Paulo, e colocando, como sempre, essa grande referência que nós temos. Obrigado e conte sempre com o nosso trabalho, viu, professor? Então, muito obrigado, né? A Estação Notícia, né? Foi uma oportunidade, talvez uma das entrevistas mais agradáveis, né, que a gente já teve nesse período, né? E eu estou aqui, sempre que vocês puderem, a gente conseguir acertar a agenda, né? E também aí outras notícias da Unesp também podem ser tratadas por outros atores extremamente importantes, que são os diretores aqui do campus, outros diretores, e essa ponte, né, para trazer a Unesp de um outro modo. A TV Unesp está aí, né, entre nós, então vocês contem com a gente também para um outro tipo de notícia, um outro tipo de abordagem, né. Então nós estamos em Botucatu toda sexta-feira à tarde, toda segunda-feira, né, então eu faço questão de estar aqui, né? Nós temos lá um ponto de apoio na administração geral do campus, né? Porque eu fico aqui segunda-feira, mas não deixo de ser reitor segunda-feira, né? Então, muito obrigado aí todos, pelo prestígio de todos que nos assistiram, né? E foi um grande prazer estar com vocês aqui. Legal, obrigado, professor Dr. Pascoal Barretti, reitor da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Termina agora Estação Notícia. De segunda a sexta, pontualmente às 4h20 da tarde. Estação Notícia. Oferecimento Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir.